todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ângela Ruiz, produtora de conteúdo agro aqui no site da Climatempo e também aqui do podcast Agrotalk. E como todo mês, vocês sabem, e as trocas de estações, a gente traz aqui as perspectivas futuras do ponto de vista meteorológico. E hoje, de novo, com a gente, o meteorologista Vinícius Lucírio, que vai trazer para a gente as perspectivas desse final de inverno, o início da primavera. E a laninha, vem ou não vem? Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk novamente. É sempre bom ter você aqui conosco. Oi, Ângela, obrigado pelo convite. Estamos aqui, é sempre um prazer estar aqui com você. Vinícius, para a gente esquentar aqui o podcast, a gente está próximo do final do inverno, né? A estação primavera começa agora no dia 22 de setembro. Como que vai ser esse finalzinho de inverno, hein, Vinícius? A gente vai ainda conviver com esse tempo seco, essa chuva regular que não chega, essa fumaça toda espalhada pelo país? Então, Ângela, começando com essa perspectiva com relação à massa de ar quente seco, né, que já atua em grande parte do Brasil ao longo de quase todo esse mês de setembro, né, ela deve continuar ainda atuante, pelo menos até o final do mês, ora um pouco mais ampla, ora um pouco mais contraída por conta do avanço de algumas frentes frias ali pelo sul do Brasil, principalmente agora, ali próximo da entrada, né, da primavera, perto dos dias 21 e 22, a gente deve ter uma frente passando pela região sul e próximo ao litoral de São Paulo. Então isso vai diminuir um pouco o calor lá na região, mas no Brasil Central, toda a região centro-oeste, praticamente todo o sudeste vão ainda continuar com calor intenso e tempo muito seco, então baixos índices de umidade relativa do ar, o que traz aí condições ainda muito favoráveis, um risco extremo para a ocorrência de queimadas, né? Especialmente nas áreas de vegetação do tipo cerrado, que estão mais suscetíveis a pegar fogo por conta da vegetação mais seca. E também até lá no sul da região amazônica, onde a gente já vê, né, os focos de queimada ocorrendo desde meados de agosto e agora ainda tem essa chance. O que a gente espera agora nesse último decêndio, né, de setembro é que algumas pancadas de chuva e até temporais ocorram entre o oeste e sul de Mato Grosso do Sul e a instabilidade também adentrando o estado de São Paulo, o que vai diminuir por um tempo, né, temporariamente, o risco de queimadas, mas na sequência a gente já deve ter a intensificação dessa massa de ar quente novamente, trazendo mais temperaturas altas. Então a onda de calor deve prosseguir aí quase até o final do mês, Ângela. Bem, Vinícius, a chegada da primavera, ela é muito aguardada pelos produtores rurais, porque essa transição entre inverno e primavera marca o retorno da chuva para o início do plantio da nova safra de verão. Mas o que a gente começa a olhar para esse cenário futuro, né? A gente não vê a sinalização dessas chuvas regulares, aquela chuva, aquelas pancadas que acontecem toda tarde no campo, toda noite, aquela chuva bem regular mesmo para ajudar esse produtor a fazer o arranque do plantio. Essa chuva, ela chega quando na primavera? Quais são as estimativas futuras que você vê no cenário aí dos modelos matemáticos de previsão? Ângela, o retorno das chuvas de forma regular esse ano vai ser um pouco atrasado, né, até pelo desenvolvimento gradual do fenômeno Laninha lá no Oceano Pacífico, na faixa equatorial. A gente deve ter o incremento, né, desse resfriamento lá na região ao longo dessa primavera, e esse fenômeno ele favorece aí a extensão do período seco, especialmente em áreas mais centrais do Brasil, acaba afetando também áreas do interior da região Nordeste, o sul da região amazônica, que sofre também, né, com uma vazante bastante acelerada dos rios. Então, a gente espera que esse retorno regular das chuvas ocorra aí mais na segunda quinzena de outubro e ao longo do mês de novembro, especialmente em áreas mais do sul da região centro-oeste e adentrando ali pelo norte do Paraná, estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, que ali é que a gente deve começar a ver uma frequência maior dessas pancadas de chuva típicas de verão, que são provocadas por calor e alta umidade, né? Então,
A umidade vai aumentando de forma gradual ali na segunda quinzena de outubro, e ao longo de novembro a gente espera que essas chuvas regularizem nessas áreas. Agora, um pouco mais a norte, né? Brasil Central, estado norte de Goiás, Tocantins, Pará, áreas do nordeste de Mato Grosso também, e algumas áreas ali mais a oeste da região nordeste, né, oeste da Bahia, Piauí, Maranhão. Pegando a região do Mato Piba, a gente deve ter a chuva retornando de forma mais frequente, mas no final de novembro e também ao longo do início de dezembro, tá? Ainda assim com perspectiva de precipitação um pouco abaixo da média até o final do ano. É uma situação que tem que ser bastante observada, porque isso vai trazer condições favoráveis a temperaturas acima da média também nessas áreas, tá? Mas o calor, ele fica menos extremo nessas áreas que a chuva volta ali na segunda quinzena de outubro e ao longo de novembro. Como eu citei, desde o Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, essas áreas já vão começar a ter pancadas de chuva aí praticamente todos os dias nesse período. E também a região amazônica, né, que é a nossa principal fornecedora de umidade, deve ter chuvas acima da normalidade já a partir também da terceira, quarta semana de outubro, que é um cenário bom. A gente vai ter um transporte de umidade mais efetivo para áreas do centro-sul do país, então a gente vai ter, né, esse aporte, esse combustível para a ocorrência dessas pancadas de chuva típicas da estação seguinte, né? Na verdade, que é o verão. Sim. Porque a primavera faz a transição. Começa mais seca, termina mais úmida. Mas pelo que eu vi aí você falando, se eu entendi certo, vai ser uma primavera de calor. Bem quente, sim. Principalmente agora nesse início, tá? Então, agora final de setembro, muito calor, temperaturas bem acima da média na maior parte do país. Primeira quinzena de outubro ainda com condições favoráveis a ondas de calor bem intensas, principalmente no Brasil Central, mas também podem ser afetados o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, áreas de Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso. Então todas essas áreas ainda ficam, né, sujeitas à ocorrência de ondas de calor até o fim de outubro, mas é mais na primeira quinzena que esse risco é mais alto. Agora, a partir de novembro, o que a gente deve ter no centro-sul é mais um calor abafado, né? Aquele calor com alta umidade. E alguns dias que vão ter picos aí de calor mais intenso, mas é no centro-norte que esse calor vai ser mais forte, tá? Justamente por conta do atraso da regularidade das chuvas. Vinícius, por que está fazendo tanto calor? Justamente por conta da presença de muitos bloqueios, né, que a gente vem tendo aí desde o outono, desde o final do verão, né, que a gente vem observando aí a persistência de muitos bloqueios, alguns bloqueios até bem longos, né, a gente viu alguns em maio, em abril, ao longo do inverno também nós tivemos a atuação de grandes bloqueios atmosféricos que estão impedindo a chegada de grandes massas de ar frio. Nós tivemos até algumas quedas de temperatura significativas em agosto, mas logo em seguida as temperaturas já subiam bastante, né? E nós temos também, Angela, é sempre bom a gente frisar, um contexto global de temperaturas acima da média, principalmente nas bacias oceânicas. E eu dou um destaque especialmente para áreas do hemisfério norte, que estão com grandes ondas de calor marinhas, inclusive, tá? Que são áreas bem amplas, com temperaturas muito acima da média. Esse calor, ele está armazenado, ele volta para a atmosfera, e ele favorece também a ocorrência desses extremos mais acentuados de temperatura, já que as médias globais estão mais elevadas, né? Pois é, porque o inverno está acabando, e se a gente olhar lá para o início do inverno, quando a gente conversou, se a gente contar quantos dias, aqui a gente vai separar por região e por estado, né? Porque não dá para falar de um Brasil total, porque teve Brasil que nem viu esse inverno, né? Pois é. Mas se a gente pegar como exemplo aqui a cidade de São Paulo, né? Se a gente contar durante os 3 meses de inverno, quantos dias realmente fez um dia de inverno? Se a gente contar nos dedos, vamos contar aí. Vou chutar aqui, tá? A gente vai fazer uma variação depois, eu sei que vocês vão fazer. Mas assim, por baixo, se eu contar nos dedos, vai dar uns 10 dias. Com tardes abaixo de 20 graus, eu acredito que por aí também. O que é atípico, né? São Paulo geralmente tem mais dias do que isso de tardes frias, né, durante o inverno.
ou seja, nem fez tanto frio nesse inverno de 2024. Meu Deus, como está fazendo calor. Vinícius, e eu quero falar sobre Laninha, porque no último podcast que a gente conversou, a gente estava falando, né, dessa Laninha influenciar aí essa safra de verão. Quando a gente conversou, estava ali em torno de 60% a probabilidade dessa laninha vir. E agora, teve uma nova atualização. O que essas atualizações trouxeram para a gente aí a respeito de laninha? Angela, essa projeção, essa previsão de consenso, né, que foi liberada agora recentemente, veio com um incremento na probabilidade de ocorrência de laninha, tá? Então subiu a chance, aumentou a chance da gente ter, de fato, o fenômeno configurado. Isso vai muito de encontro com os modelos de previsão sazonal que intensificaram agora o resfriamento no Oceano Pacífico na faixa equatorial. E esse movimento a gente já vem observando nas últimas semanas, né, nas análises mesmo, no observado, que o resfriamento ele ficou mais acentuado em áreas ali da costa oeste da América do Sul, na costa do Peru, indo para as Ilhas Galápagos, esse resfriamento ele ficou mais acentuado. Tem alguns pontos ali, ok, que quando a gente faz medição para índices, né, quando a gente faz essa estimativa para índices, é uma região bem maior, mas existem pontos ali em que a temperatura está 3, 4 graus abaixo da média, tá? Mas se a gente pegar a região toda, dá para ver realmente uma área de resfriamento mais acentuado que está se propagando para porções mais centrais, né? Então a gente teve essa aceleração no resfriamento nas últimas semanas, que estava lento, né, até o começo do mês de setembro. Então isso gerou, né, provavelmente gerou alguma resposta dos modelos. Entrou como condições iniciais, os modelos vieram com uma laninha um pouco mais intensa entre os meses de outubro, novembro e dezembro, até mesmo no mês de janeiro. Então a chance aumentou para mais de 80%, né, no trimestre setembro, outubro, novembro, até o trimestre novembro, dezembro, janeiro, tá? Que é quando a gente deve ter o pico do fenômeno. Ainda espera-se um fenômeno de fraca intensidade, com algumas semanas ali em que o limiar pode chegar a uma laninha de moderada intensidade. Então, diferente do que o que a gente estava esperando anteriormente, né? Essa laninha deve trazer um pouco mais de efeitos, porque conforme a gente aumenta a intensidade, mais marcados são os efeitos do fenômeno, né? Então, se ela deu uma incrementada, é mais provável que os efeitos dela fiquem mais marcados. Quais são esses efeitos? Menos chuva na região sul, que a gente deve começar a observar essa redução de chuvas ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mais a partir da segunda quinzena de novembro. Então, verão, boa parte do verão deve ser com chuvas um pouco abaixo da média nessas áreas, tá? Não estamos esperando para a região uma estiagem tão grave quanto no último evento de Laninha, que foi mais longo. É importante a gente frisar isso, tá? Sim. Mas vamos ter períodos ali no final da primavera e início do verão, em que vai ter períodos longos, né, sem chuva, de tempo mais seco e temperaturas altas, principalmente em áreas mais do centro-oeste do Rio Grande do Sul. Então, pegando regiões de Santa Maria, Santa Rosa, São Borja, Uruguaiana, Santana do Livramento, essas áreas ficam mais sujeitas à ocorrência de períodos quentes e secos, a partir de dezembro principalmente, tá? A gente tem um aumento de passagem de frentes frias também, elas ficam mais frequentes, principalmente durante a primavera. Então isso deve trazer mais quedas de temperatura durante os meses de outubro, novembro e dezembro para as áreas mais a leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também maiores variações de temperatura no sul e leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, a gente não vai ter aquela constância de temperaturas extremamente altas como a gente observou no ano passado, tá? A gente deve ter aí várias quebras nesse padrão de temperaturas altas, com períodos de temperaturas mais amenas, mais agradáveis. Uhum. E essas frentes frias, elas sustentam canais de umidade, tá? Então, a gente pode ter formação de grandes corredores de umidade podem trazer invernadas ali, principalmente a partir de dezembro, né? Para áreas de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, estado de São Paulo. E hoje se projeta que esses corredores de umidade ficariam posicionados mais ou menos nessa faixa. Os modelos têm variado um pouco, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa faixa. E claro, mais importante agora, a gente está vendo essa situação de seca na região amazônica, Laninha traz uma condição favorável a chuvas acima da média na região. Isso a gente já deve começar a observar também a partir do final de outubro. Então, novembro, dezembro, a gente espera que boa parte da região tenham chuvas acima da média, tá? E a região nordeste normalmente observa um aumento da chuva também.
Mas essa é uma condição que requer um pouquinho mais de atenção, porque o Atlântico influencia muito também, tá? E o Atlântico, Eu ia te falar isso, porque assim, pelo que você falou até agora, se o Laninha, né, começar em outubro, né, as chances estão cada vez mais aumentando, a sim. porcentagem a gente viu aí que você disse que já está já na casa dos 80%, que ela comece agora em outubro, os efeitos, né, dela vão começar a ser sentidos, então, dessa forma mais clara que você pontuou aqui, no verão, dezembro em diante, certo? Até um pouquinho antes, porque assim, como a Uhum. gente já vem observando um resfriamento, mesmo que mais fraco, né, ele já vem se estendendo há alguns meses, então pode ser que os efeitos mais marcados da laninha comecem praticamente junto com a formalização do sistema, né, do sistema não, Uhum. perdão, do fenômeno. A gente não está Uhum. falando aqui de sistema, é um fenômeno. Sim. Mas, então, bem provável que ali para outubro, novembro, a gente já comece a sentir alguns efeitos típicos do fenômeno, tá? Na região sul, então, como eu expliquei, ainda vai ter eventos de chuva excessiva em alguns períodos, que é normal na primavera. Bom lembrar, eventos de chuva, chuva expressiva são normais na primavera no Rio Grande do Sul. A gente não está fazendo uma correlação com aqueles eventos que ocorreram entre abril e maio, tá? Mas assim, vão ser eventos mais espaçados entre um e outro. Então, o evento de chuva passa um período, vamos supor, 7, 10 dias sem nenhuma chuva, um tempo mais seco, depois vem outro. Mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. E, e também essa condição de mais corredores de umidade, né, que deve trazer mais chuva para a região sudeste, principalmente São Paulo, ao longo do próximo verão. Essa laninha deve trazer uma condição mais úmida para São Paulo comparado ao último verão. E na região Nordeste, né, possivelmente podemos observar um déficit de chuvas no começo do ano que vem, mesmo com Laninha, por conta do Oceano Atlântico. Tá. Ô, Vinícius, você falou sobre o Laninha e o verão, né? O verão, a gente sabe que ele é uma época onde tem mais radiação solar, né? Chegando à superfície, né? E calor para o Brasil todo, né? É o mês do verão, todo mundo vai para a praia. Então, quer dizer que o Laninha, em alguns locais, ele vai conseguir suavizar ainda alguns desses efeitos típicos de resfriamento, é isso? O Laninha vai trazer um verão, vai favorecer, na verdade, né, um verão Uhum. com temperaturas um pouco menores do que o último. Então o calor não deve ser tão extremo por tanto tempo. A gente vai ter variações maiores de temperatura, especialmente no leste do sul e sudeste. Vamos ter aí alguns períodos, claro, de calor intenso, mas não tantos dias quanto no último verão. Ainda se projeta um verão com temperaturas ligeiramente acima da média, principalmente entre dezembro e janeiro. Fevereiro e março ainda é uma grande questão, porque há a possibilidade, né, de nós termos aí grandes períodos de tempo seco também durante esses 2 meses. Mas os modelos ainda estão se acertando para Sim. acertar o que realmente a gente espera com relação a chuvas e temperatura para fevereiro e março, tá? Por isso que é bom a gente acompanhar com vocês, meteorologistas, sempre essa atualização mensal, mês a mês, para a gente ver como que isso vai ir levando para os meses lá de 2025, fevereiro, março, né? Você falou de Atlântico, né? Uhum. Isso aí é um fator preocupante, olhar para esse ponto da tendência do resfriamento lá no Atlântico? O Atlântico, Angela, assim, ele vai determinar basicamente o posicionamento do principal sistema que provoca chuvas na costa norte do país. Então, é o Uhum. sistema responsável por grande parte da chuva que ocorre em áreas do centro-norte do Maranhão, no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco. Que é a Então, zona assim, de convergência intertropical, isso? exatamente. Ela gosta de águas mais quentes, né? Então, quando a Aham. gente tem um contraste térmico maior, né? Agora a projeção para o verão, para os meses de verão, agora já na primavera até o verão, é que o Atlântico tropical mais ao sul da linha do Equador, ele fique com temperaturas em torno da média histórica. Mais acima, no Atlântico tropical norte, deve continuar com temperaturas acima do normal. Então, isso deve manter a ZECIT um pouquinho afastada, a ZECIT, a zona de convergência intertropical, um pouquinho mais afastada da costa norte, pelo menos até o mês de fevereiro e março, o que pode trazer menos chuva para essa região
do Nordeste, né, durante a Da quadra faixa chuvosa. norte e nordeste do país. Isso, exatamente. Então, isso pode implicar em chuvas mais irregulares, em secas relâmpago, temperaturas muito altas, em períodos em que ela normalmente não é tão alta. Então, é uma situação que a gente realmente tem que ficar atento. Claro, pode ter uma mudança nessa tendência, mas é algo que a gente já vem observando há alguns meses. Então, mesmo com Laninha, a gente pode ter essa condição de falta de chuva no norte e do Nordeste ali nos primeiros meses de 2025. Então é um ponto de muita atenção, porque ali também tem muitas áreas produtoras até de frutas, né? Frutas essas que são até exportadas para fora do Brasil. Bem, Vinícius, acho que a gente trouxe aqui um pouco dos destaques de que vai ser o final desse inverno, o início dessa primavera ainda com calor, né? As pessoas que se preparem para uma primavera bem calorenta. Exato. E torcendo aí para essas chuvas começar a regularizar, para que esses produtores rurais consigam, a partir de outubro, assim, vamos dizer, a segunda quinzena de outubro, a começar a startar melhor o arranque desse plantio da nova safra de verão e ficar de olho aí nessas projeções do Atlântico e também do Laninha, porque olhando para o Atlântico e olhando para o Laninha, a gente vai precisar afinar aí essas previsões até de 2025, nesse acoplamento desses, tanto do Laninha com o Atlântico, né? É uma questão aí que a gente precisa monitorar aí para os próximos meses e olhando também para 2025, certo? Sim, certo. Muito bem. Muito obrigada de novo por você vir aqui ao podcast Agrotalk, trazendo essas informações antecipadas aqui para gente. Afinal de contas, a gente está aí no dia 22 já começa a primavera, estamos no finalzinho desse inverno e a gente precisa atualizar os produtores aqui dessas informações. Obrigada sempre, Vinícius. Muito obrigado, Ângela, pelo convite. Conta sempre comigo. Até a próxima. Até.